Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 31 de julho de 1912. Nasce o economista Milton Friedman. Ao lado de Henry Simons e Friedrich Hayek, Milton Friedman é o principal representante da Escola de Chicago, grupo de economistas que considera que os mercados competitivos, livres da intervenção do Estado, contribuem para que o funcionamento da economia seja mais eficiente. Considerado um dos maiores economistas de sua época, recebeu muitíssimas homenagens, inclusive o Prêmio Nobel da Economia de 1976 pelos seus estudos da análise do consumo, da história e da teoria monetária, assim como da política de estabilização econômica. Seus postulados foram a base das políticas neoliberais adotadas por alguns países na década de 1980. Descendente de uma família de origem austro-húngara, Milton Friedman nasceu no dia 31 de julho de 1912, em Nova York, e iniciou os estudos superiores na Universidade Rutgers. Dali passou pelas universidades de Chicago, Columbia, Cambridge e Stanford. Desde 1935, trabalharia para a Associação Econômica do Comitê de Recursos Naturais, o Escritório Nacional de Pesquisa Econômica e o Departamento do Tesouro, onde se encarregou da política fiscal. Em 1945, foi transferido como professor à Universidade de Minnesota e um ano depois obteve o posto de professor de Teoria Econômica na Universidade de Chicago, onde pesquisou sobre aspectos monetários e ciclos de negócio em colaboração com o Escritório Nacional de Pesquisa Econômica. Durante os anos 1950, Friedman foi assessor do Plano Marshall, e nos anos 1960, continuou suas pesquisas sobre aspectos monetários e foi assessor econômico do Partido Republicano. Foi conselheiro extraoficial de Richard Nixon, e tanto o presidente Reagan quanto a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher aplicaram suas propostas teóricas, embora Friedman tenha se mostrado muito crítico com o desenvolvimento dessa aplicação. A política econômica dos governos ocidentais, depois da Segunda Guerra Mundial, seguia os critérios da escola keynesiana, com o Estado que dirige a economia como principal investidor, para assegurar à população alguns bens mínimos que permitam manter elevado ritmo de consumo, que anime a produção, com o qual o crescimento econômico deveria ser contínuo e as grandes recessões prevenidas. Friedman criticou essas teorias e considerou que sua aplicação nos Estados Unidos terminaria com o chamado sonho americano. Diferentemente do keynesianismo, a escola de Chicago ou neoquantitativa se baseia na afirmação do liberalismo neoclássico de Adam Smith, que defendia que o mercado é a única fonte de riqueza. Os benefícios das empresas seriam os únicos geradores do crescimento econômico, por isso o Estado deveria animar os particulares a investir, reduzindo os impostos, que retraem o investimento e diminuem os benefícios. Friedman criticou a importância do setor público no Ocidente, mostrando a distorção da intervenção estatal no funcionamento dos mercados. Propôs desmontar o estado de bem-estar e deixar que as leis da oferta e da procura atuem livremente. Atualizou a teoria quantitativa da moeda, denunciando os efeitos inflacionários das políticas expansivas keynesianas, ainda que tenha defendido medidas de proteção contra a pobreza, como um imposto sobre o rendimento com faixas negativas para os cidadãos de menor renda. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços. Até o próximo.